Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o vosso irmão em Cristo, evangelista Maicon Reis, e eu quero convidá-los mais uma vez para juntos estudarmos a palavra do Senhor, analisando dessa vez Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao 11, aonde está escrito: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, que lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu quero aproveitar esse texto para falar com vocês a respeito de um dos assuntos mais extraordinários de toda a Sagrada Escritura e que inclusive é chamado e conhecido dentro da teologia como mistério. Eu quero falar com vocês sobre a divindade, o esvaziamento e a glorificação de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos começar primeiro contextualizando esse texto. Paulo aqui em Filipenses capítulo 2 está escrevendo essa carta, essa epístola, à igreja que ele mesmo havia fundado na cidade de Filipos, em sua segunda viagem missionária. E Filipos, para quem não sabe, era uma cidade militar. Quando os soldados aposentavam do exército romano, era para lá que eles iam. Embora Filipos fosse originalmente uma cidade mineradora, que foi fundada por Filipe da Macedônia, e que recebeu esse nome por volta do ano 360 a.C. Filipos ficava a aproximadamente 20 quilômetros do mar Egeu e era cercada ou servida pelo seu próprio porto de Neápolis. E Filipos, assim como a maioria das cidades antigas à sua época, já havia sucumbido ao controle de Roma no ano 168 a.C. E por isso Filipos, nessa época, era considerada quase que uma colônia romana. E Paulo vai para essa cidade depois de ter tido uma visão em que um homem macedônio dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. E Filipos fazia parte da província da Macedônia. E com isso, Paulo entende, através dessa visão, que Deus o estava enviando juntamente com sua equipe para pregarem o evangelho na Macedônia. E a primeira cidade por onde Paulo passa pregando, justamente por ficar na entrada da Macedônia, era a cidade de Filipos. Vocês conhecem a história. Em Atos capítulo 16, Paulo está em Filipos pregando à beira de um rio, e é ali que Lídia e um grupo de pessoas se convertem a Cristo Jesus. É ali também que Paulo, juntamente com Silas, é preso por expulsar o espírito maligno de uma jovem escrava que era adivinha e que dava certo lucro a um grupo de empresários locais que eram seus senhores. E é através de uma intervenção divina ou de um milagroso terremoto enviado da parte de Deus que tanto Paulo quanto Silas e os demais presos são soltos. É ali também que um carcereiro, juntamente com sua família, se convertem ou se entregam a Cristo Jesus. Mas com tudo isso, com todos esses acontecimentos, a graça de Deus prevalece e uma igreja implantada por Paulo ali em Filipos. Tanto que no tempo em que Paulo escreve essa carta, já havia ali em Filipos diáconos, presbíteros e um pastor chamado Epafrodito, que era o líder local e eclesiástico daquela crescente igreja. Então Paulo já havia deixado ali em Filipos uma igreja estruturada e muito bem encaminhada. E Paulo retorna da cidade de Filipos, isso está registrado em Atos capítulo 20, e pouco tempo depois ele é preso em Jerusalém e encaminhado para Roma, a capital do império. Mas mesmo preso em Roma, Paulo continua recebendo notícias da igreja que ele mesmo havia fundado na cidade de Filipos. E dessa vez, Paulo recebe a visita de Epafrodito em pessoa, que foi visitá-lo em Roma e levar para Paulo uma oferta, uma ajuda financeira que os irmãos da igreja de Filipos haviam enviado para Paulo. E a título de informação, a igreja de Filipos era uma das poucas igrejas que ainda ajudavam ou contribuíam financeiramente para o ministério do apóstolo Paulo. Então Paulo recebe a visita de Epafrodito, que inclusive fica doente durante essa viagem para ter com Paulo em Roma, e quando a igreja de Filipos recebe a notícia que o seu pastor local está doente, a igreja então se apavora. E é aí então que Paulo resolve escrever essa carta que hoje nós conhecemos como a Epístola aos Filipenses. E Paulo escreve essa epístola com 3 objetivos.
Primeiro, para agradecer os irmãos da igreja de Filipos pela oferta que eles haviam enviado para ele, isso está lá no final dessa carta, para ser mais específico, no capítulo 4 de Filipenses, a partir do versículo 10. E em segundo lugar, Paulo escreve essa epístola para dar informações do estado de saúde à igreja de Filipos, que está aqui no capítulo 2 de Filipenses que nós lemos, a partir do versículo 25 até o versículo número 28, onde Paulo atesta que realmente Epafrodito estava doente, que ele havia chegado à beira da morte, mas que Deus havia se compadecido dele e que em breve ele retornaria às suas funções na igreja. E em terceiro lugar, Paulo aproveita a ocasião em que ele escreve essa carta para exortar e advertir os irmãos da igreja de Filipos a respeito de diversos assuntos que certamente Epafrodito havia compartilhado com Paulo. E dentre esses muitos assuntos, Paulo fica sabendo que havia um espírito sectário no meio deles. Havia um espírito de partidarismo na igreja de Filipos, onde algumas pessoas estavam formando grupos na igreja, e com isso havia muitas divisões, havia também desunião, havia vanglória, havia comparações e contendas no meio da igreja. Então Paulo escreve o capítulo 2 de Filipenses destinado no intuito de combater esse mal que havia se instalado entre os irmãos da igreja de Filipos. Aqui no capítulo 2 de Filipenses, Paulo vai exortar os irmãos a viverem em união. Isso vai do versículo 1 a 2. Depois Paulo admoesta a igreja contra o orgulho, a vanglória, as comparações e também contra a busca dos próprios interesses na obra de Deus, que vai do versículo 3 a 4. E aí então Paulo entra com o exemplo de Cristo Jesus, como um padrão, como um modelo a ser seguido, que está no versículo 5. E ao fazer isso, Paulo automaticamente descreve, do versículo 5 a 11, toda a trajetória de Jesus, desde sua divindade até seu esvaziamento e glorificação. Então notem comigo que do versículo 5 a 6 aqui de Filipenses capítulo 2, Paulo começa nos falando da divindade de Jesus. Porque Paulo começa dizendo assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E Paulo continua, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. O que Paulo está dizendo aqui é que Jesus é Deus. É por isso que quando vamos estudar sobre a doutrina de Cristo, sobre cristologia, que nada mais é do que um estudo da personalidade, da história de Jesus, nós usamos com certa frequência ou com grande frequência duas palavrinhas gregas. A palavra physis, que quer dizer natureza, e a palavra ousia, que quer dizer essência ou substância, porque Jesus é da mesma natureza, da mesma essência e da mesma substância do Pai. Tanto que na parte C do versículo 6, para descrever a pessoa de Jesus, Paulo usa a expressão grega toenais atheon, que é um artigo definido e que quer dizer o ser igual a Deus. Então no versículo 6, Paulo está afirmando categoricamente que Jesus Cristo é Deus desde o princípio e como Deus, ele é eterno. Por isso que no Evangelho que segundo escreveu João, no capítulo 1 e no versículo 1, João, ao descrever a pessoa de Jesus, começa dizendo que no princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Percebam vocês que ali em João capítulo 1, versículo 1, o verbo ser não está no pretérito perfeito, dizendo que no princípio foi o Verbo, mas está no pretérito imperfeito, dizendo que no princípio era o Verbo. Isso significa que no princípio, quando tudo começou, o Verbo já existia. Ou seja, isso nos fala tanto da divindade do Verbo quanto da eternidade do Verbo. João não só está falando da divindade de Jesus, como ele também nos fala da eternidade de Jesus. E eternidade é um atributo único e exclusivo de Deus. E Jesus, sendo Deus como Pai, da mesma essência, da mesma substância e da mesma natureza do Pai, ele é antes de todas as coisas. Ele é quem precede o tempo e a própria eternidade. Por isso que em Isaías, capítulo 9, versículo 6, Jesus é chamado de Pai da eternidade. Ou seja, a eternidade nem existia e Jesus já era exatamente quem ele é, Deus. E em algum momento ele disse: eu quero que minha filha nasça, e a eternidade começou. Por isso João, no capítulo 1 e no versículo 3, diz que todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele,
nada do que foi feito se fez. E Paulo corrobora com essa ideia, dizendo em Colossenses capítulo 1, do versículo 14 ao 17, que em Jesus temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram feitas todas as coisas que estão nos céus e na terra, invisíveis ou visíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Todas as coisas foram feitas por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem ou são sustentadas por ele. Ou seja, Jesus não só é eterno, como ele estava com o Pai no princípio, criando todas as coisas. E Jesus não só criou todas as coisas, como ele é quem sustenta todas as coisas por ele criada. Isso implica em dizer que a Terra só continua girando em seu eixo gravitacional, sem pender ou despencar pelo universo, porque Jesus é quem a sustenta na palma de suas mãos. Então notem vocês que esse texto de Colossenses capítulo 1, do versículo 14 ao 17, nos mostra que Jesus não só estava com o Pai no princípio da criação dos céus e da terra, dando origem a ela, ou dando forma a ela e criando o universo com seus bilhões e trilhões de estrelas, planetas e mundos, como ele também estava com o Pai no princípio de uma criação ainda mais antiga, ainda mais remota que os céus e a terra. Ele estava com o Pai no princípio da criação do mundo espiritual, criando as coisas que não são visíveis aos olhos dos homens. Foi Jesus quem criou as milhares de miríades de anjos e seres espirituais. Foi ele quem criou tronos e dominações. Jesus é Senhor e Criador até dos anjos que caíram, principados e potestades. E todas as coisas, tanto as visíveis quanto as invisíveis, foram feitas por ele e para ele. Então percebam que antes da criação do mundo espiritual, e muito antes da criação dos céus e da terra, Jesus, o Verbo, já existia com o Pai. É por isso que eu gosto muito desse texto de João, capítulo 1, versículo 1, nos originais do grego. Porque no grego nós o encontramos escrito assim: Enarken hologos, kai hologos en prostoteon, kai theos en hologos. Percebam que essa pequena expressão prostoteon no grego significa que o Verbo estava face a face com Deus. E se o Verbo estava face a face com Deus, então ele não é uma mera força cósmica, nem um ser impessoal como pensavam e acreditavam os gregos, por exemplo. Mas Jesus, o Verbo divino, é uma pessoa. E ele não só é uma pessoa, como ele é uma pessoa da mesma essência, da mesma natureza e da mesma substância do Pai. Ele é Deus como o Pai é. E eu quero chamar a sua atenção para isso. Diferente do que muitos possam pensar, Jesus não é um ser inferior ao Pai. Ele não é um pequeno Deus, nem um Deus com D minúsculo. Mas Jesus é uma pessoa idêntica ao Pai, diferente do que pensava Ário, um bispo de Alexandria, ali do norte do Egito, que ficou conhecido no ano 300 por ser o pai e o idealizador de uma antiga e herética doutrina que surgiu por volta do IV século, conhecida como arianismo, e que recebeu esse nome devido ao seu idealizador, que era Ário. Essa heresia, ou essa doutrina, ensinava que Jesus era a criatura mais perfeita criada por Deus, mas porém não era Deus, dizendo que Jesus era inferior ao Pai e apenas um pouco maior do que os anjos, negando totalmente ou por completo a divindade de Jesus. E essa antiga e herética doutrina ainda continua tendo os seus asseclas, os seus seguidores, ainda continua tendo aqueles que a defendem, como por exemplo os testemunhas de Jeová, que negam a divindade de Jesus. E a resposta a essa antiga heresia criada por Ário veio 25 anos depois, quando um grupo de teólogos cristãos se reuniram no ano 325 em uma pequena cidade chamada Nicéia, que ficava próxima de Constantinopla, que inclusive nessa época já havia se tornado a sede do Império Romano, porque Constantino, até então imperador de Roma, havia transferido a sede de Roma para Constantinopla. E esse grupo de teólogos cristãos se reuniram ali nessa cidade chamada Nicéia
para debaterem e discutirem essa heresia criada por Ário, dando assim origem a um dos primeiros concílios históricos da Igreja, conhecido como Concílio de Nicéia, que recebeu esse nome em detrimento da cidade onde ele foi realizado, a cidade de Nicéia. E foi nesse concílio que a Igreja, à luz da Bíblia, declarou Ário como sendo um herege e os seus ensinos como sendo heréticos, por ensinar que Jesus era uma criatura criada por Deus. E Jesus não é uma criatura criada por Deus, mas Jesus é Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele não teve um princípio e, portanto, não terá um fim. A criatura sim é criada, mas Jesus não foi criado, ele foi gerado no Pai. E, portanto, ele não tem um princípio. Porque desde que o Pai existe, e o Pai existe desde sempre, o Cristo também existe. Existe gerado no coração do Pai. Então Jesus é, desde sempre, luz de luz, Deus verdadeiro e verdadeiro Deus, gerado e não criado, e consubstancial ao Pai, ou seja, da mesma essência, da mesma substância e da mesma natureza do Pai. Deus como o Pai é. É por isso que Jesus, em João capítulo 14, versículo 11, diz: crede-me que estou no Pai, o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Em João 5,19 ele diz que tudo o que o Pai faz, ele, o Filho, o faz igualmente. O que Jesus está nos dizendo é que por ele ser um com o Pai, em essência, em substância, em natureza, em poder, em autoridade, em divindade, por ele ser Deus como o Pai é que ele pode realizar as mesmas obras que o Pai. E infelizmente, hoje tornou-se muito comum a gente ouvir de alguns cristãos, justamente por não ter uma certa profundidade bíblica, dizerem que Jesus, ao se esvaziar ou ao assumir uma forma humana, deixou de ser o Deus Filho, ou a segunda pessoa da Trindade, e que quem realizava os seus sinais através dele era o Espírito Santo, ou que Jesus operava os seus milagres pelo poder do Espírito Santo, ou porque ele era cheio do Espírito Santo. Isso não está certo, essa não é a doutrina bíblica, não é isso que as Sagradas Escrituras ensinam. Na verdade, esse tipo de pensamento reflete e remonta uma antiga heresia tão perigosa quanto o arianismo, e que já havia sido discutida e também combatida nos primeiros concílios históricos da Igreja entre o terceiro e quarto século. Essa antiga heresia era chamada de trinitária porque ela era constituída pelo monarquinismo dinamista e pelo monarquinismo modalista, que juntos cometiam um gravíssimo e grosseiro erro em relação à Santíssima Trindade, negando que Jesus fosse Deus, ou negando a divindade de Jesus. E mais uma vez a Igreja, munida pela palavra de Deus e à luz das Sagradas Escrituras, se levantou, se posicionou e debelou mais essa antiga heresia, declarando de uma vez por todas que Jesus Cristo é Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus e Deus verdadeiro e consubstancial ao Pai. Então não, Jesus não deixou de ser Deus ao assumir uma forma humana. E sobre esse esvaziamento nós vamos falar no próximo vídeo, que será a sequência, a continuidade desse estudo, onde nós vamos falar sobre isso ou disso de uma forma mais apurada. E também não, Jesus não realizou os seus sinais nem os seus milagres pelo poder do Espírito Santo ou porque ele era cheio do Espírito Santo, mas pelo seu próprio poder. Jesus foi cheio do Espírito Santo apenas para capacitar a sua natureza humana para coabitar, para viver, existir e estar unida à sua natureza divina. E essas duas naturezas de Jesus, a natureza divina, porque ele é filho de Deus e Deus filho, e a sua natureza humana, porque ele é filho de Maria, da composição de Maria, foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, são naturezas distintas, perfeitas e estão completamente unidas uma à outra. E essas duas naturezas estão unidas numa só pessoa de forma inseparável, na pessoa de Jesus. E essa pessoa, Jesus Cristo, é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, mas porém um só Cristo, um só mediador entre Deus e os homens. Tanto que ao final do Evangelho de João, no capítulo 20, no versículo 31, está escrito que Jesus operou todos esses sinais para que crêssemos que ele é o Cristo, o Filho de Deus. E não está escrito que Jesus operou todos esses sinais para que crêssemos que ele era cheio do Espírito Santo.
Talvez isso seja melhor digerido ou melhor entendido quando nós comparamos os milagres realizados por Jesus, que foram muito maiores e muito mais maravilhosos, com os milagres que foram realizados pelos apóstolos, que basicamente basearam-se na expulsão de demônios e na cura de enfermos, e esses milagres Jesus também fez. Mas nenhum dos apóstolos andaram sobre as águas como Jesus. Nenhum deles multiplicaram pães nem peixes, nenhum deles acalmaram tempestades nem o vento, nenhum deles transformaram água em vinho, também nenhum deles realizou o maior milagre feito por Jesus, que é morrer e ressuscitar ao terceiro dia por seu próprio poder ou por sua própria justiça. E isso se dá devido ao fato dos apóstolos não serem de origem divina, por não serem divinos como Jesus. E a autoridade que os apóstolos tinham não era uma autoridade própria deles, não era uma autoridade intrínseca deles, mas era uma autoridade delegada pelo poder do nome de Jesus. Ou seja, os apóstolos realizavam milagres pelo poder do nome de Jesus. Eles dependiam do poder e da autoridade de Jesus Cristo. Mas quando Jesus realizou os seus sinais, ele não os fez nem em nome do Pai e nem em nome do Espírito Santo, mas pelo seu próprio poder, como Deus verdadeiro que ele é. Em Lucas capítulo 4, do versículo 41 ao 47, se não me engano, nos diz que Jesus está descendo para a cidade de Cafarnaum e começa a ensinar os moradores de Cafarnaum na sinagoga durante o sábado. E a palavra que ele falava era com tanta autoridade que eles ficavam espantados e perguntando uns aos outros: que palavra de autoridade é essa? E quando aquele espírito maligno tomou o corpo daquele homem na sinagoga e Jesus expulsou aquele espírito imundo, todos eles ficaram espantados achando que aquilo se tratava de uma nova doutrina. Por quê? Porque nessa época já havia exorcistas e várias práticas e vários rituais de exorcismos que eram praticados por eles. Mas Jesus, com uma única palavra, diz: cala-te e sai dele, espírito imundo, e aquele demônio saiu com uma única palavra de Jesus. Ao ponto deles olharem um para os outros e dizerem com espanto: que palavras são estas? Que com poder e autoridade ordena, e os espíritos imundos o obedecem. Então Jesus é Deus, nunca deixou de ser Deus, ele é verdadeiro Deus e Deus verdadeiro. Esse é o nosso Cristo. E se Deus quiser, no próximo vídeo nós vamos falar de forma mais aprofundada sobre isso e sobre o esvaziamento de Jesus Cristo. Que Deus continue lhes abençoando e que o Espírito Santo continue falando melhor em cada coração. Forte abraço, Deus abençoe em nome de Jesus.